Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevista com os palestrantes dos temas emergentes. Hoje, a nossa conversa é com o professor Ricardo Tombesi Macedo, professor do Departamento de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Santa Maria. O professor Ricardo Tombesi é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Engenharia da Produção pela UFSM e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Cruz Alta. Participou do programa de doutorado sanduíche no exterior na Universidade de La Rochelle, na França. Seus interesses de pesquisa consistem em inovações para a conectividade em redes de computadores. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade e, ao mesmo tempo, também saúdo os nossos ouvintes. Muito boa tarde, professor Ricardo, seja muito bem-vindo. E nós temos uma pergunta inicial de todos os programas, que dá o título ao nosso programa. Então, professor Ricardo, o que te move? Essa é uma ótima pergunta, né? Eu acredito, assim, um dos pontos que mais movem qualquer um dos pesquisadores, né, é a curiosidade. Então, todo mundo que estuda e que se concentra em uma área de pesquisa, eu acho que a curiosidade vem a ser um ponto inicial, né? E no meu caso, eu já tive muitas curiosidades aí durante as minhas pesquisas, e ultimamente eu estou muito interessado sobre as tecnologias voltadas para o ensino, principalmente no que diz respeito ao metaverso, então, que é o tema da nossa conversa hoje, né? E que também, assim, é um assunto inovador. Poucas pessoas têm um conhecimento a partir até mesmo do que é a definição, e, inclusive, alguns mal entendidos, né? Algumas pessoas acreditam que o metaverso já está aí, outras dizem que não, que é uma coisa que está por vir, né? E se pensa muito hoje em qual o impacto que esse conceito, quando traduzido, né, nas nossas vidas, o que de fato ele vai impactar, sobretudo na área da educação. Então, de uma maneira bem sucinta, né, a minha maior motivação do que me move aí hoje, eu posso dizer que é a curiosidade voltada ao metaverso. Professor Ricardo, sempre no início do programa a gente faz uma apresentação da formação acadêmica, da identidade socioprofissional dos nossos convidados. Mas é uma curiosidade muito grande a gente saber quem é o Ricardo. Certo, ótimo. Essa pergunta eu acho que ela pode ser até meio filosófica, né? A definição de todos nós, né? Olha, eu posso dizer assim, como um profissional, né, no aspecto profissional, como da área da ciência da computação, eu acredito que o Ricardo ele é uma pessoa muito sistemática, né? Eu posso me traduzir dessa forma, porque os profissionais da área da ciência da computação, nós trabalhamos muito com a lógica, porque a programação de computadores, que é uma das habilidades mais cobiçadas ali, mais importantes, né, para a nossa área, ela vem a ser muito sistemática, porque através da lógica é que a gente descreve os programas, é o alinhamento, né, das instruções de uma maneira alinhada e também sequencial, muitas vezes, né, é que vai determinar a forma como a gente cria os programas. Então, devido a essa característica aí que a gente emprega muito, né,
na nossa profissão, eu posso me descrever como uma pessoa muito sistemática, que gosta de organizar tudo, de ter uma ordem, de saber exatamente quais os passos que eu tenho que seguir durante a minha rotina diária, durante as minhas aulas, durante as minhas interações, né? E então acho que de uma maneira muito, muito pontual aí posso me descrever como uma pessoa sistemática. Que legal. Professor, conte um pouquinho para nós da tua trajetória como professor. Boa pergunta. Então, a minha trajetória como professor, eu venho daquele tipo de profissional que estudou o máximo que pôde, né, antes de ter uma profissão propriamente dita, né, assim, mais de longa data, né. Então, eu comecei a minha trajetória como aluno de graduação do curso de Ciência da Computação, né, em Cruz Alta. Então, eu tive a oportunidade de ser bolsista do ProUni lá no início, né, na primeira turma do ProUni, quando ninguém sabia ao certo o que era, que muitos pensavam que ia ser um golpe, alguma coisa assim, né, que as pessoas se inscreviam, não sabiam se de fato funcionaria ou não, né. Então, eu comecei na área assim como alguém que não tinha tinha um mínimo do conhecimento da área. Então, eu comecei, né, a estudar, me esforçar, aprender toda essa parte. Na sequência, eu comecei a admirar muito os meus professores, né, alguns hoje são até meus colegas, e eu comecei a ver que a docência, ela parecia ser muito interessante, muito gratificante, né, o ensinar para as pessoas, o estar nessa posição, parecia muito, muito legal, assim, e aí comecei a me despertar, né, para essa área. Então, depois que eu terminei a graduação, quando eu estava quase terminando a graduação, na verdade, eu tive uma oportunidade de ser professor de uma escola técnica. Aí comecei a dar aula, né? Foi uma experiência muito legal, porque era a primeira turma de um curso técnico, né? E reuniu já profissionais da área. Então todo mundo tinha medo de dar aula para eles. Porque eles diziam assim, nossa, quem é que vai dar aula para essa turma? Eles já são profissionais, eles já trabalham na área. Precisa estar muito seguro para dar aula para eles, né? E eu encarei, né? Olha, eu já estou gostando desse negócio, vou tentar. Aí fui lá, comecei a dar aula para eles, trabalhei mais ou menos 1 ano e meio com eles, foi muito legal, assim. E aí, no que eu terminei o curso de graduação, já na sequência eu emendei o mestrado na UFSM. Então, comecei a fazer o mestrado na UFSM, foi muito legal. Enquanto eu estava no próprio mestrado, eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação pedagógica, que na época eu não tinha, assim, uma certeza do que exatamente que eu queria, se eu queria dar aula nos institutos federais, ou se depois eu queria ser professor universitário mesmo, né? Aí eu tinha essa dúvida, eu pensei, olha, eu vou estudar um pouco mais. Aí comecei a fazer o curso de formação pedagógica. E comecei a gostar, comecei a ver assim, olha, só a formação tecnicista, ela é uma fração daquilo tudo que se espera do professor. Aí eu comecei a ter contato com os conteúdos já da área da pedagogia, né, que fazia toda a parte da formação que eu não tinha, né, porque quando tu faz o curso de formação pedagógica, tu tem o teu diploma técnico da tua área, né, afim, que na minha era ciência da computação, e nós ganhávamos um apostilamento, então, né, que dizia que eu era licenciado nessa parte da licenciatura, né. Então, muito bem, fiz o curso. Aí, quando eu estava quase terminando o mestrado, eu tive a oportunidade de ser professor num instituto federal, né? Então, como professor temporário. Aí eu comecei a fazer o curso, a atuar como professor nesse instituto federal, e eu comecei a ver assim, olha, o meu perfil eu acho que não é para instituto federal. Eu comecei a me conhecer, né? Aí eu disse, olha, como eu estava terminando o mestrado, eu disse, mas eu acho que eu vou dar mais um passo, vou fazer o doutorado, né? Comecei a ver que existiam inúmeras vantagens, né, em se ter o doutorado, e disse, não, eu vou estudar um pouco mais, vou fazer o doutorado. E aí, então, pensei também assim, olha, eu não quero ter uma formação muito regional, quero sair um pouco do estado, quero ter uma experiência um pouco diferente, para não ter só essa visão, né, daqui do Rio Grande do Sul, e acabei fazendo no Paraná. Então, fui para a UFPR, fiz o meu doutorado lá, foi uma experiência muito bacana, e aí, nesse meio tempo, tive a oportunidade de ir para o exterior também, né, para conhecer também um pouco de outro idioma, outra cultura, né, então foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E aí, quando eu estava quase finalizando o doutorado,
Aí abriu uma oportunidade para eu fazer o concurso no FSM, fiz, né, fui aprovado, e deu tudo certo. Isso foi em 2016, então já vão fazer aí 6 anos já, que eu já estou na UFSM, tive a oportunidade de assumir cargos também, né, de gestão dentro da universidade, fui chefe de departamento também. Então, acho que vem a ser uma trajetória, né, que a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, tive também a oportunidade de trabalhar um pouco também no mercado, mas acabou que a maior parte, né, o resumo da minha trajetória foi muito mais voltada para primeiro ter toda a minha formação, estudar o máximo que eu podia, né, para depois sim começar a ter uma experiência, né, e agora já se vão 6 anos, e nessa trajetória também agora estou intensificando o contato com empresas, né, dentro de projetos de pesquisa e desenvolvimento, aproximação com startups também. Então está sendo assim uma trajetória bem bacana, né, que não para, a gente sempre está indo atrás, né. Eu fiquei só curiosa, por que que tu achaste que o teu perfil não era para o IFE por causa da idade? Ou fiquei curiosa. Pois é, então, eu acho que, assim, uma opinião mais pessoal minha, assim, né, na experiência que eu tive, eu via que, pelo menos no meu ponto de vista, né, o profissional que ele atua com os jovens, ele tem que ter, assim, um dom, sabe? Não é para todo mundo, eu acho que você tem que estar muito mais, não ser tão aquela aula mais clássica, talvez a pesquisa teórica, muitas vezes vai ser mais difícil de você conseguir fazer dentro dos institutos, do meu ponto de vista, né? Então eu vi assim que você tinha que estar muito aberto para trabalhar mais no nível dos jovens, né? Que é diferente de você trabalhar com um aluno que tem 14 anos, que muitas vezes ele está num nível diferente, muitas vezes, daquele aluno que já começou lá com seus 17, 18 anos, que já está entrando no mercado de trabalho, tem um nível de maturidade um pouco maior, né? Então, acho que tem pessoas que elas têm um dom para trabalhar com esse público que é um pouco mais jovem, né? E outras que nem tanto, outras elas já preferem, talvez assim, trabalhar com aqueles que já estão um pouco mais velhos, né? E eu me identifiquei assim, olha, eu acho que para mim eu sou desse segundo grupo aí. E foi bacana, porque eu tive a oportunidade digamos assim, de experimentar, né? E de tentar, antes de tomar uma decisão mais assim, decisiva, né? De ir ou não para esse tipo de mercado, né? Sim. Muito bom, né? Inclusive uma autoavaliação importante, né? De reconhecer não só as suas potencialidades, mas também as suas limitações, né? Meus parabéns, professor. Obrigado. Na tua fala inicial, né? Tu já coloca que a tua área de pesquisa é o metaverso e que existe uma grande confusão, né, em torno disso, uma vez que é um assunto bastante novo e de pouco domínio público ainda. O que é o metaverso? Ótima pergunta. Então, a respeito da novidade desse tema, né, apesar de esse ser, digamos assim, o momento onde eu estou debruçado sobre esse conceito e sobre essa tecnologia, eu já pesquisei sobre muitas coisas, né, e a minha área de pesquisa como um todo vem a ser a conectividade de sistemas em rede. Então, eu trabalhei muito com a parte de protocolos de comunicação em rede, a parte de segurança de comunicação, gestão, gerenciamento de identidades em redes. E então, agora, há pouco tempo, começou a se falar muito a respeito do metaverso, né? E quando a gente quer definir o que de fato é um metaverso, a forma mais sucinta de dizer o que ele é um ambiente, né? Ele é um ambiente tridimensional. Só que, para ser um metaverso, não basta ser um ambiente tridimensional, existem propriedades que esse sistema ou esse ambiente ele tem que ter para que, de fato, ele venha se tornar um metaverso. Por exemplo, hoje muito se diz, olha, já existem metaversos por aí. Outros dizem, não existe. Então, o que é, de fato, o que precisa ter esse ambiente para ser, de fato, um metaverso? Bom, a literatura, o estado da arte, né, ele traz algumas propriedades que determinam o que é o metaverso. A primeira delas é que esse ambiente tridimensional, ele precisa ser social. Então, o que seria essa característica social? É algo muito parecido com o que a gente tem hoje nas redes sociais. Por exemplo, as redes sociais que nós entramos para nos relacionarmos, né?
onde a gente consegue conhecer pessoas novas, a gente reforça amizades antigas, né? Ou até mesmo a gente pode criar comunidades específicas para os nossos interesses. Então, esse vem a ser o aspecto social. Mas não basta ser social. Esse ambiente tridimensional, ele precisa ser persistente. Então, vem aí uma segunda propriedade. O que seria essa persistência? Basicamente, seria um ambiente em que ele não para de funcionar, independente se as pessoas estão conectadas a ele ou não. Ah, confundiu. Nossa, que palavra complicada. O que é isso aí? Consegue simplificar? Consigo. A gente pode pensar nisso como se fossem as estações do ano, né? Então, hoje, no nosso mundo físico, nós temos, né, no nosso ambiente, as estações do ano que mudam. Não importa se você vai para um lugar ou não, as estações do ano continuam influenciando naquele lugar. A mesma coisa sobre a ação da física sobre o ambiente, né? Isso pode acontecer no metaverso também. De que jeito? Olha, no momento que a gente tem um avatar que venha a ser uma representação nossa, né, de maneira digital nesse ambiente tridimensional, as roupas do nosso avatar, por exemplo, ele pode envelhecer. Essa roupa pode se tornar velha e tudo mais. Ou até mesmo as estações do ano podem estar passando de maneira contínua dentro desse ambiente tridimensional. Então a persistência vem a ser isso. Além de social e persistente, o metaverso ele tem que ser escalável. A escalabilidade, a gente pode definir ela em termos diversos, como, por exemplo, em termos de número de usuários, quantidade de mundos ou de ambientes que existem nesse ambiente tridimensional, e os tipos de experiência. Então, quando a gente fala em número de usuários, significa que o metaverso ele tem que ser capaz de comportar todas as pessoas do mundo. Por quê? Porque a própria definição da palavra metaverso, ela é uma composição por aglutinação, a gente pode dizer, né, que nós temos aí um sufixo meta, que vem a ser aquilo, por definição, aquilo que está por vir, né? E verso, que vem do universo. Então, a gente pode dizer que o metaverso, ele também é um universo que está por vir, ou a próxima versão do universo. Então, quando eu falo de quantidade de pessoas, eu já estou prevendo que esse ambiente tridimensional, ele tem que comportar todas as pessoas que queiram entrar nele, ou seja, ele tem que ser escalável em número de quantidade de usuários. A mesma coisa quando a gente fala em quantidade de mundos, mas o que seria esse mundo? Bom, um mundo no metaverso, ele vem a ser um ambiente onde as pessoas podem se conectar e realizar alguma atividade. Por exemplo, a própria Universidade Federal de Santa Maria, ela pode estar dentro de um mundo do metaverso. Nesse mundo aí, ele pode ter diferentes tipos de configurações, né? Diferentes espaços reservados. Pode-se ter um espaço para ensinar computação, pode-se ter um espaço para ensinar arquitetura, pode-se ter um espaço para realizar as atividades administrativas como um todo e comportar todos os cursos da universidade também, né? E aí entra também os tipos de experiência. Assim como você pode ter um espaço que vai ser voltado para o ensino, muitas vezes só dentro do ensino você pode repensar diferentes tipos de experiência para proporcionar ou melhorar a qualidade do ensino conforme cada área do conhecimento. Algumas disciplinas, talvez, vão olhar para o metaverso e vão ver uma solução que a gente pode ensinar para os nossos alunos, trazer para ele algo palpável sobre conceitos abstratos. Por exemplo, dentro da área da computação, a gente trabalha com o ensino da computação, da programação. E aí, a parte da programação, às vezes a gente começa a explicar para o nosso aluno, olha, imagina, vamos ensinar um array. O que é um array, um vetor? Ah, ele pensa como uma barrinha de chocolate. Aí tu falou para o aluno barrinha de chocolate, ele já desconcentrou. Né? Já ficou pensando no chocolate e esqueceu da aula. Então tá. Então lá no metaverso a gente pode criar esse vetor que venha a ser aí um encadeamento de blocos, né? A gente pode ter uns blocos onde o aluno segura o bloco, vê o que o conteúdo tem ali dentro, pega com a mão, levanta, joga, puxa para cima, puxa para baixo, né? Um professor pode ver uma experiência como essa dentro do metaverso. Outros, talvez, lá na área de arquitetura, ele já pode ver a possibilidade de ensinar para um aluno as projeções sobre escala, usando um conceito de realidade aumentada, onde o aluno coloca um óculos e ele consegue ver o ambiente dele e projetar
determinado objeto, um determinado móvel e posicionar dentro da sala dele. Então, isso são diferentes tipos de experiência, onde a criatividade é o que delimita o que a gente consegue ou não fazer, né? Então, essa é uma propriedade de escala, mas não para por aí. O metaverso, ele também é interoperável. Essa também é uma palavra um pouco técnica, assim, né? Mas dá para a gente traduzir ela também. De uma maneira bem simples, a interoperabilidade significa que nós não vamos acessar o metaverso através de um único dispositivo. Ele não vai funcionar somente com um óculos de realidade virtual da marca X. Ele tem que proporcionar tanto que, enquanto as pessoas ainda não têm acesso à utilização dos óculos de realidade virtual, que existam outras formas de acessar. Um exemplo que eu gosto de trazer muito sobre a interoperabilidade, né, para o nosso ouvinte, é o próprio site da Universidade Federal de Santa Maria. Não importa se nós estamos usando um smartphone, se eu estou usando um tablet, se eu estou usando um computador, se o meu computador é da marca X ou da marca Y. Todos, a partir desses dispositivos, independente de qual for, eu consigo acessar o site da Universidade Federal de Santa Maria. Então, o metaverso vai ter essa propriedade também. Não importa qual o dispositivo que eu vou estar usando, mas eu vou conseguir acessar ele. Além disso, o metaverso também vai ser centrado no usuário. Isso quer dizer que cada um de nós, entrando no metaverso, nós teremos a capacidade de criar os nossos ambientes e que também nós teremos um senso de propriedade desses ambientes, eliminando principalmente até mesmo limitações físicas, né? Além disso, o metaverso também é conectado ao mundo físico, e essa é uma propriedade muito interessante quando a gente fala dos jogos digitais, por exemplo. Então, se é ambiente tridimensional, os jogos já têm, então quer dizer que um jogo é um metaverso? Não necessariamente. Além de ter que cumprir todas as propriedades que a gente já falou até aqui, ele tem que ser conectado com o mundo físico. Então, por exemplo, no momento que eu estou dentro do metaverso, eu vou poder comprar algo dentro do metaverso e vou receber isso na minha casa. Mas isso parece uma realidade muito distante, professor Ricardo. Será que isso vai acontecer mesmo? Aí eu digo, será que já não está acontecendo hoje, só que de uma maneira um pouco diferente? Porque hoje nós entramos numa loja virtual através do navegador web e nós compramos os produtos e recebemos da nossa casa. Então, o metaverso, ele vai ter que ter algumas conexões como essa, né, através das quais a gente vai conseguir comprar coisas no metaverso e receber no mundo físico. E o inverso também vai acontecer. Através do mundo real, nós vamos comprar itens digitais e vamos receber no metaverso. Então, vai existir uma sinergia entre esses dois mundos, entre o mundo real e esse metaverso. E, por fim, o metaverso, ele vai ser descentralizado. Ou seja, o metaverso não vai ter um dono, não terá uma empresa que simplesmente poderá dizer, olha, eu controlo o metaverso. Agora o nosso ouvinte pode estar pensando, nossa, professor, agora sim, esse conceito não vai funcionar, né? Não tem nenhum exemplo. Aí eu consigo também trazer um exemplo para o nosso ouvinte. Basta nós pensarmos na internet. Hoje, a internet, ela é descentralizada, ela é tolerante a falhas e ela não tem um único dono. Por exemplo, se um determinado enlace ele para de funcionar, a forma como a internet é projetada, ela é redundante para que outro enlace seja habilitado e a interconexão da rede no seu núcleo, ela não para de funcionar. Então, dessa mesma forma, o metaverso funcionará. Não dependerá apenas de uma empresa, mas sim dependerá de um conjunto coletivo de diversas empresas que estabelecerão padrões e que nenhuma delas será detentora da propriedade do metaverso. Professor, eu fiquei com algumas dúvidas, mas antes eu quero dizer que as minhas dúvidas, assim, a questão tecnológica para mim é uma grande dificuldade. Eu acredito que muitos ouvintes também se identificam. Eu sou uma pessoa que me assusto com uma planilha do Excel, só para te situar quem eu sou. Claro. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o metaverso. Assim, quando tu falaste assim, na questão social, de conhecer pessoas, o que difere de hoje, assim, o WhatsApp, ou nessas redes de relacionamento, né? Tem sites que
tu casa por sites de relacionamento. A diferença é porque vai ser em 3D. Eu não conseguia assim entender. O metaverso é porque é uma realidade o que vai ser em 3D. E ali quando tu falaste da roupa envelhecer, eu lembrei dos Tamaguchi. Lembra aquele bichinho que a gente dava Exato. comida e o bichinho morria se a gente não cuidava? Exato. Vamos lá, então eu vou tentar traduzir de uma maneira mais simples e fique bem à vontade, tá? Se caso eu precisar dar alguma informação complementar, não tem problema nenhum. Então, assim, ó, o que a gente pode pensar nesse ambiente 3D é fazendo uma analogia com os jogos digitais multiplayer, né? Então, hoje, por exemplo, o nosso público, a nossa faixa etária, talvez aí quem tem um pouco mais, não dá para generalizar, né? Mas vamos dizer aí um pouco mais de 30 anos, a grande maioria não é muito fã desses jogos aí, né? Mas tem quem é também, né? Mas os que são, o pessoal que é fã dos jogos multiplayer hoje, ele já tem ambientes tridimensionais, né, em jogos, que eles entram lá dentro e eles interagem entre eles, tá? Aqueles Xbox com os Kinect, aquelas... tipo isso? Às vezes não necessariamente com o Kinect, porque o Kinect não necessariamente ele é multiplayer. Alguns jogos até são, né, mas eles não proporcionam uma imersão tão grande quanto com um óculos de realidade virtual, por exemplo, tá? Por quê? Porque quando você usa um óculos de realidade virtual, aí você tem tanto as imagens, né, que elas são projetadas para você como se você não estivesse mais no seu ambiente físico, tá? E sim como o teu cérebro, ele começa a entender que aquele ambiente tridimensional que foi modelado por alguém, né, ele é a realidade. Por quê? Porque além de ser a parte visual, você tem a parte auditiva também, que vai simular tanto o barulho do ambiente como a comunicação por voz. Então você coloca um óculos de realidade virtual, dá para fazer uma analogia que você é teletransportada, por exemplo, para aquele outro ambiente. E aí uma outra pessoa que entra lá dentro, ela vai entrar usando uma representação de um avatar, tá? Então quando você interage com ela lá dentro, você vai rever a pessoa como uma representação de um avatar. Ela vai escolher quais propriedades o avatar dela vai ter, o tamanho, a altura, se é mais forte, se é mais magro. Então ela configura todas essas propriedades e você conversa por voz com ela. Então já começam várias diferenças aí com a forma como acontece com o WhatsApp hoje. Por exemplo, usando a nossa tecnologia tradicional, a gente tem o 2D, né, bem como você trouxe, o metaverso vai ser 3D, vai ser 3D, mas ao mesmo tempo a gente vai entrar dentro desses ambientes, que é diferente como acontece com um jogo hoje tradicionalmente, né, onde a gente tem a tela, por exemplo, da televisão, e é como se você olhasse para dentro do jogo a partir de uma janela, né, a gente diz que com um óculos de realidade virtual, você dá um passo para dentro dessa janela. Então, quando você está lá dentro, você olha ao seu redor e você está, de fato, dentro do ambiente, né? Então, traduzindo de uma maneira simples, o que se espera do metaverso é isso. Mas aí pode ter surgido uma pergunta assim, nossa, professor, mas eu já ouvi falar que esses óculos, eles são um pouco caros. Será que eles vão popularizar a ponto de que todo mundo tenha um óculos desse, talvez, e que consiga fazer essas interações? Aí, respondendo já de uma maneira retórica, né, a gente pode lembrar um pouco sobre o que aconteceu com os computadores, né, e também aconteceu com os smartphones. Então, quando a gente lembra dos primeiros telefones celulares, para quem vai lembrar aí, né, nós tínhamos os tijolar que nós chamávamos, né? As câmeras digitais, né, hoje... Todo mundo tem câmeras acopladas a seus smartphones, né? Era uma coisa quase inacessível, né? Antes tinha que mandar, revelar, esperar. Não, e as primeiras câmeras fotográficas digitais, né? Professor, a conversa, eu estou cheio de dúvidas. Eu tenho 300 perguntas para fazer, mas nós temos que fazer um breve intervalo, né? Voltamos rapidamente.
Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TMOV, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor Ricardo Tombesi Macedo. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor Ricardo, o Marshall McLuhan, já no final da década de 40, ele formulou uma máxima, né, de que os meios são as mensagens. O que ele queria dizer com isso é que os meios de comunicação, muito mais do que transmitir informações, eles mudam os nossos modos de vida. A gente passa a viver de outra maneira conforme a gente vai se adaptando a esses meios, né? Hoje a gente come com iFood, né? Antes a gente tinha que sair buscar, era por telefone, a gente muda completamente a nossa forma de se alimentar. Quais são as possibilidades do metaverso mudar a nossa vida? Ótima pergunta. Então, o que se espera, né, com o metaverso, ele vem assim a romper ainda mais as barreiras, né, do que tudo que os espaços físicos nos trazem hoje, né? Hoje a gente já diz que a Terra é plana. Hoje, por exemplo, já é uma realidade que a gente pode trabalhar, por exemplo, no exterior e morar no Brasil, não tem problema nenhum. Os meus alunos, muitos já trabalham para empresas de outros estados e residem aqui no campus na cidade de Frederico Westphalen, onde tem o campus da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, o metaverso, ele vai achatar ainda mais o mundo, mas de que forma? Então, por exemplo, hoje, o teletrabalho, o próprio ensino remoto, ele tem algumas limitações. Como, por exemplo, no ensino remoto, a gente tem um baixo engajamento dos alunos. Muitas vezes eles entram no ensino remoto e eles não conseguem se sentir como pertencentes ali dentro. Eles têm um pouco de dificuldade em estabelecer uma comunicação com os professores e com os tutores, por exemplo, também, bem como com os seus colegas. Então, com o metaverso, os encontros síncronos que a gente fala, que são aqueles momentos em que tanto os professores como os tutores e os alunos, eles estão no mesmo tempo e espaço, né, para realizar uma atividade de ensino, eles vão ser totalmente reestruturados. Por exemplo, né, a gente pode lembrar um pouco aí do tempo onde todos nós, professores, fomos forçados, né, a nos adaptarmos ao ensino remoto, onde, primeiramente, os professores eles ficavam chateados porque os alunos não interagiam durante as suas aulas síncronas, né, através das videoconferências, o que era muito diferente do ensino presencial, onde acontecia justamente o contrário, né, em que nós, professores, quando ouvíamos alguma interação dos alunos, a gente dizia, pessoal, fiquem quietinhos que agora o professor vai falar. Né? Então, foi uma forma de se pensar. Então, através do metaverso, por exemplo, nessa parte do ensino, tanto o professor quanto o aluno, eles vão poder entrar dentro dos seus ambientes, que vão ser planejados para as suas realidades de ensino, e ali dentro eles vão poder interagir. Além disso, tanto as compras que nós realizamos hoje através da web, que a gente chama, né, no linguajar um pouco mais técnico, da web 2.0, que é a realidade que a gente vive hoje, né, onde nós acessamos os navegadores através de interfaces 2D, todas essas interfaces vão sofrer uma adaptação para o 3D. Então, a partir de agora, a partir do lançamento do metaverso, da consolidação desse conceito, nós não precisaremos mais sair de casa para trabalhar. Todos nós poderemos colocar um óculos de realidade virtual e ser, podemos dizer assim, teletransportados para um ambiente onde poderemos interagir com os nossos colegas de trabalho e também para realizar as nossas tarefas cotidianas, né? Então, assim, espera-se inúmeras revoluções. Cada pessoa, conforme a sua área do conhecimento, quando olha para o conceito do metaverso, ela redescobre todas as atividades que ela foi pensar até agora. Então, assim, eu acredito que esse é um dos próximos passos da evolução tecnológica, dos mais significativos que a gente vai vivenciar, porque é muito além de tudo o que uma pessoa, a partir de um
uma perspectiva ela pode transformar todas as áreas do conhecimento e todas os tipos de trabalho, eles poderão ser reinventados a partir desse conceito. Uhum. Professor, o senhor colocou a questão de que os óculos, essa tecnologia, ela pode ser popularizada como o celular foi. Mas assim, ó, eu fico pensando na questão da educação básica, né? Que a gente vive num país onde tem escolas que não tem banheiro, né? Sem falar em escolas que não possuem biblioteca, né? Então, existe a possibilidade dessa tecnologia chegar na educação básica, falando em escola pública, né? De estado, município. Ah, e como ela pode, assim, contribuir de forma prática, né, para o processo de ensino-aprendizagem dessa escola lá na vila, né, que os alunos são carentes, que não têm muito acesso à tecnologia. Sim, realmente esse ponto que você levantou, ele realmente é assim, a gente conhece, né, muito bem a realidade do Brasil, que realmente tem esses problemas, né. O que eu vejo, que eu vislumbro, assim, é uma transição gradativa, né. Eu acho que não vai ser uma solução do dia para a noite, né. Eu acredito, assim, que normalmente os primeiros, digamos assim, as classes mais abastadas, primeiro, elas começarão a ter o acesso, mas com a popularização, gradativamente, vai começar a se tornar mais acessível para o público em geral. E também eu vejo assim que existem formas de fazer essa adaptação. Por exemplo, existem algumas iniciativas hoje que você pega um smartphone e você pega uma estrutura, né, feita de papelão mesmo, e você vai fazendo um trabalho de dobradura, e a partir desse trabalho, o teu celular, o teu smartphone, ele simula, né, um óculos de realidade virtual. Claro que muito limitado, né, não tão eficiente quanto os óculos de realidade virtual de última geração que estão vindo no mercado, né, mas ele já traz um vislumbre, um sinal de fumaça, que a gente diz, né, do potencial da tecnologia, e alguns tipos de experiência, mesmo que limitados, já são possíveis de ser feitos, né. Então, que tipo de experiência que poderia ser feito através, digamos, dessa versão simplificada de um óculos de realidade virtual? Bom, basicamente aí seriam experiências baseadas em, como que a gente pode dizer, uns tours guiados, né? Por exemplo, tem algumas experiências, esses tempos eu tive a oportunidade de participar do Soft Summit, que é uma feira voltada para a inovação, e existiu uma iniciativa da Corsã, se não me falha a memória, que ela mostrou todo o processo de tratamento da água através de um tour guiado. Então, ele criou, usando óculos de realidade virtual, né, mostrando que a partir do rio, né, existia um processo todo sistematizado que a Corsa fazia, e através do óculos de realidade virtual, era como se a pessoa que estava tendo experiência ela entrasse em uma nave, né, e através dessa nave foi feita uma filmagem usando o drone, onde ele passava por todos os pontos de tratamento da água. Então, a experiência que você proporcionava para a pessoa que estava usando óculos era que você estava viajando, né, por toda essa infraestrutura. Em um determinado momento, ele simulava a entrada dentro de um cano, né, e aí a partir desse ponto não era mais a filmagem do drone, e sim era uma modelagem tridimensional, onde eles traziam aspectos mais detalhados sobre o tratamento da água, por exemplo, em nível molecular e coisas desse tipo. Então, uma experiência como essa, de um tour guiado, é uma experiência, digamos assim, que dá para se fazer com um baixo custo e com dispositivos que seriam o smartphone, que hoje já é popular. A gente entende que existem muitas pessoas que ainda não têm, né? Mas, às vezes, talvez dentro de uma família, talvez seja mais viável de se ter um smartphone por família, acredito eu, né? Talvez em alguns casos não se tenha, mas muitas vezes talvez seja uma coisa um pouco mais viável de se fazer em um primeiro momento, pensando nesse público, e essa adaptação poderia ser uma alternativa, e esse estilo de tour guiado pode ser feito para outras coisas também.
como, por exemplo, para se conhecer o corpo humano, né, uma viagem ao corpo humano, conhecer cada um dos órgãos, conhecer o seu funcionamento. Então, seriam esse estilo de atividade pedagógica poderia ser um passo inicial, né? Com o óculos de realidade virtual, mais coisas podem ser feitas, como, por exemplo, com óculos de realidade virtual, nós temos os controles, e a partir dali o usuário ele consegue disparar comandos, né, com os seus controles, com o botão analógico, vários tipos de botões, né, controles, e então se torna um pouco mais intensiva essa experiência. Mas para um primeiro momento, esse tipo de experiência de tour guiado seria um passo inicial, eu acredito. Eu fico pensando aula de história, de geografia. Exato. Eu acredito que as possibilidades são imensas, né? Nós temos um caminho aí quase ilimitado. Ao mesmo tempo, também eu fico pensando quais são as possibilidades que a gente não prevê. Com certeza. Isso Os é muito riscos, rico, né, que tem com relação a esses problemas que a gente tem hoje, por exemplo, com as redes sociais, né? Com Exatamente. o excesso de utilização em termos afetivos, em termos da sexualidade, né, em termos de golpes, né, quer dizer, o problema também da vulnerabilidade dos sistemas, né? Mas tudo isso a gente vai aprender, sem dúvida alguma, com a consolidação. E aí vem a minha pergunta. Já existem ambientes que cumprem aqueles requisitos que você colocou? Já existe o metaverso? E qual é a sua possibilidade de consolidação enquanto tecnologia? Perfeito, exatamente. Então, assim, hoje quando se fala do metaverso, né, do meu entendimento, ele não existe ainda, né? Existem iniciativas para se criar o metaverso. Então, por exemplo, no meio universitário, né, pensando na adoção dentro das universidades, a Universidade de Hong Kong, por exemplo, ela já começou a criar um campus dentro do metaverso. Existe esse tipo de iniciativa. Em nível nacional, já se começaram a fazer estudos para conseguir implantar ou pelo menos iniciativas de metaverso no ensino. Mas hoje, para cumprir todas essas propriedades que a gente elencou, que é o que vem do estado da arte e da literatura, hoje não existe algo que de fato contemple. No nível mais administrativo e empresarial, dá para se dizer que a principal ferramenta que se busca aí nesse meio para se ter um metaverso é a iniciativa, né, da antiga Facebook, que agora passou a se tornar Meta, e inclusive foi a empresa que impulsionou, né, para que todos começassem a olhar para esse termo metaverso, que não foi um termo criado por eles, esse termo foi criado lá em 1992, num livro chamado Snow Crash, do Neil Stephenson, né, que ele criou esse conceito do metaverso, apresentando uma história, quase um romance, onde um entregador de pizza no mundo real, ele colocava o seu óculos de realidade virtual e ia para o metaverso, onde ele era um príncipe guerreiro, né? Então, ele cunhou esse termo muito antes de se começar a utilizar a fibra ótica. Em larga escala, o Neil Stephenson já estava visando esse mundo assim, de possibilidades de interconexão. Mas essa empresa, né, a Meta, ela olhou, ela retomou, fez um resgate desse termo, e fez um resgate do termo e trouxe, então, essa ideia do metaverso puxando, e eles estão criando um metaverso que eles chamam de Horizon. Mas o Horizon hoje, ele está assim, em estágio beta de teste, quase que de maneira exclusiva, nos Estados Unidos, né? E com os próximos passos, eles estão mirando na Europa, na Ásia, e a América Latina está ficando muito para trás. Então, hoje, dentro da UFSM, nós temos uma startup que chama Inverse VR. Essa startup que tem alunos nossos da universidade, né, as nossas pessoas estão incubadas dentro da Agitec, da Pulsar, né, ela está criando um metaverso pensando no público da América Latina e também criando um espaço que possibilita que nós, da Universidade Federal de Santa Maria, nós venhamos a ter o nosso espaço para realizar as nossas atividades lá dentro. Então, está em estágios iniciais, né, mas ela já está criando iniciativas para a criação do metaverso, considerando aí o contexto latino-americano e brasileiro. Você levantou uma questão que eu achei bastante importante quando eu falava em riscos aqui, que é a questão da identidade.
né? Sim, Quer dizer, nós temos na rede social hoje inúmeros perfis falsos, né? De exato. que maneira vai haver um controle, porque entre as propriedades que você citou não existe a necessidade da manutenção de uma identidade, né? Nós não podemos estar criando Um identidades avatar. paralelas, né? Como esse caso do romance, né? Do príncipe e o entregador de pizza. Sim. Essa parte da identidade, eu vejo ela como um desafio tecnológico, ainda em nível acadêmico, que ela precisa ser tratada, tá? Hoje, como é que acontece? Antes de se garantir essa questão da identidade, hoje nós não temos nem uma interoperabilidade entre os sistemas de gestão de identidade. Basicamente, hoje acontece de maneira centralizada. Então, por exemplo, a Horizon, ela tem as suas contas de avatar. No conceito do metaverso por si só, a ideia seria o seguinte: eu tenho a minha identidade e o meu avatar dentro da Horizon, mas agora eu quero acessar o metaverso da Inverse, por exemplo. A ideia é que o meu avatar da Horizon seja teleportado para o outro metaverso. Ou, por exemplo, o VR Chat, que é uma ferramenta que o pessoal também traz cumprindo muitas propriedades de metaverso, mas hoje isso não existe. Então, mas olhando para o estado da arte em gerenciamento de identidades, já existem algumas soluções para o Web 2D que possivelmente elas venham ser adaptadas para o conceito do metaverso, como, por exemplo, o conceito de identidade federada. Tá? Hoje, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, dentro do Brasil como um todo, existe a RNP, né, que é a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, que ela oferece um serviço de autenticação de rede sem fio que chama EduROM, por exemplo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho as minhas credenciais da UFSM, mas eu vou visitar a Unicamp, por exemplo, eu consigo acessar a rede da Unicamp com o meu usuário e senha da UFSM. Por quê? Porque é estabelecido uma confiança entre as instituições por meio do serviço da Federação Café, por exemplo, que é mantido pela RNP, que diz assim, olha, a Unicamp confia na FSM e a FSM confia na Unicamp. Então, as credenciais da UFSM valem dentro da Unicamp. Então, aí já começa a se tornar algo para longo prazo em termos acadêmicos, para se pensar a respeito disso através do metaverso. Como garantir a interoperabilidade entre as credenciais, né? Mas é muito mais complexo, porque não basta simplesmente você confiar em um usuário e senha de outro domínio, mas você permitir que você faça o upload de um modelo 3D do teu avatar de um domínio para o outro. Então a coisa começa a ficar muito mais complexa, né? Então, assim, eu costumo dizer muito para os meus alunos, né, que a gente cria uma solução tecnológica gerando novos problemas. Então a gente cria uma solução, primeiro, né, a evolução tecnológica ela começa com a criação da solução, na sequência vem um monte de problema e a gente começa a criar outros problemas para resolver esses problemas que surgiram. E isso vai girando a economia, vai girando a evolução No tecnológica como um ditado todo. popular diz que a informática veio para resolver todos os problemas que não tinha antes da informática. Né? Exato, Perfeito. exatamente. Então é uma luta de gato e rato que eu acho que vai ser eterna, sabe? Mas ela é divertida e faz parte da evolução tecnológica. Sim, e o que é preciso para que o metaverso se torne assim uma realidade presente na vida de todo mundo? Ótimo. Então, um dos pontos interessantes nessa pergunta aí vem a ser a questão da popularização, por exemplo, dos óculos tridimensionais, né, dos óculos 3D de realidade virtual. Hoje pouca gente sabe, né, mas existe um modelo de óculos que já é o mais comum, assim, digamos que é o melhor custo-benefício, né? Só em 2020 foi vendido 14,8 milhões desses dispositivos. Ele Nossa. superou inclusive a venda do Xbox, que é um tipo de console, né? Que seria um tipo de jogo de computador, né? Que isso Esse eu pode se dizer. conheço porque tenho filho adolescente. Então, exatamente. Então ele superou a venda do Xbox. Então é uma coisa assim que ter o óculos de realidade virtual é um dos pontos, tá? Existe muita coisa assim, muita coisa já existia. Por exemplo, o Google, eles lá em 2000 no início dos anos 2000, mais ou menos, ele tinha um projeto que chamava Google Glass. Então o Google Glass ele não era um óculos de realidade virtual, ele era um óculos de realidade aumentada. Né? Nessa época, o que era basicamente? O óculos deles era parecido com o óculos de grau que a gente usa, né?
Só que uma das lentes dele tinha a projeção de modelos de elementos tridimensionais ali dentro. Só que aquele momento tecnológico, até o padrão Wi-Fi, ele não estava muito consolidado no momento. As empresas estavam começando a aprender o Wi-Fi e o Google estava trazendo uma tecnologia muito à frente do seu tempo. Né? Então, hoje, nós já temos, por exemplo, o advento do 5G, que logo, logo vai ser uma realidade que vai permitir a conectividade assim, em escala sem limites, perto da tecnologia que se tem hoje, e já temos essa tecnologia das fibra óticas que também proporcionam uma alta velocidade de conexão, e os óculos de realidade virtual já estão muito mais maduros, né? Então, assim, é um processo que está acontecendo, mas o time do momento é diferente. Inclusive, a própria Google, ela retomou o projeto dela do Google Glass muito recentemente, porque ela viu assim, olha, agora que é o momento. Né? Então, ela está retomando para conseguir fazer o lançamento desses óculos. Inclusive, a Ray-Ban é outra marca, né? Que ela tem um óculos clássico, ela está adaptando essa mesma tecnologia da Google nos óculos que são óculos de passeio que a gente usa, né, para trazer ali dentro aspectos da realidade aumentada. Então, assim, um dos passos que é o mais importante, que é a questão da infraestrutura, da computação em nuvem, do processamento que acontece remoto e não no próprio dispositivo, isso já está muito consolidado. Nós já temos serviço de infraestrutura de computação em nuvem bem maduro. A parte da conexão, né, os enlaces de conexão da fibra ótica, da questão da internet sem fio, isso a gente já tem também e está ficando cada vez melhor. A questão do óculos de realidade virtual, ele já está popularizando, inclusive, assim, tem várias empresas que estão lançando concorrentes, né? A própria Apple está para fazer um lançamento de um óculos daqui uns dias, o óculos da Meta, né? Que é o MetaQuest, que é esse que foi vendido 14,8 milhões, ele está popularizando também, já está lançando uma terceira geração. Existem empresas chinesas que estão criando também competidores. Então, assim, num intervalo de 4 a 5 anos, tudo indica, né, que talvez isso já venha a ser uma realidade, porque nós, seres humanos, a gente tende a olhar para a tecnologia que a evolução dela se dará de maneira linear, né? Por exemplo, 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Mas não é assim. A tecnologia ela ocorre de maneira exponencial. Por exemplo, se a gente olhar há pouco tempo atrás, uma videoconferência era coisa que a gente via lá na família lá dos Jacksons, né? Quem assistiu o desenho dos Jacksons olhava para aquilo com uma realidade futurista, e hoje a gente faz uma chamada de videoconferência. Nós tínhamos salas para videoconferência na universidade especiais. Hoje eu faço uma videoconferência na sala da minha casa, com o mundo inteiro. Né? As tecnologias estão se avançando e, como você diz, é muito rápido, né? Quer dizer, 5 anos para uma transformação tecnológica desse peso, desse tamanho, é uma coisa incrível. Mas nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu fiquei curiosíssimo com o metaverso, acho que nossos ouvintes também devem ter despertado uma curiosidade enorme. Então, professor Ricardo, por favor, deixe a sua mensagem final e as suas despedidas. Ótimo. Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, compartilhando um pouco do meu conhecimento, né? Espero ter contribuído para que venha a ser somado, né, ao conhecimento deles também, e agradeço pelas contribuições que vocês fizeram, a pesquisa que vocês fizeram ficou muito bacana, que gerou aí um bate-papo muito legal. Quem ficou curioso aí, quiser acompanhar toda essa saga que a gente está tendo dentro da universidade para implantar o metaverso através da startup Inverse, pode nos seguir nas redes sociais, né, procurando pelo @inverse.vr no Instagram e nos seguir por lá, e deixo então o meu agradecimento novamente e fico à disposição para uma próxima oportunidade, assim que for necessário. Muito bem, professor Ricardo, nós agradecemos muito a sua participação. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Professor Ricardo, te agradeço muitíssimo. Te ouvindo, eu lembrei de quando eu era adolescente, há muito tempo atrás, numa reportagem do Fantástico que deu
que as pessoas no futuro poderiam conversar se vendo. E eu lembro que quando eu vi essa reportagem, eu pensei assim, capaz? Isso nunca, né? Então a tecnologia, ela é algo assim que quando a gente acha que é só ali dos óculos de grau com projeção, né? A gente vê em filme de espiões, né? É verdade. E é uma realidade que está aí, de repente a gente vai, daqui uns dias, estar usufruindo, né, dessa tecnologia. Então, te agradeço muitíssimo, aprendi muito contigo e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. O T-Move vai ficando por aqui. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação sem o tio e o cedilha digital UFSM. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Na próxima terça-feira nós estaremos de volta, a partir das 6 da tarde, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.